Nós vivemos numa geração onde tudo é baseado em dinheiro. Quanto custa isso? Quanto custa aquilo? E você já parou para pensar quanto custa gerar um filho? Quanto custa a educação de uma criança desde que ela nasce até que ela conclua a faculdade? Realmente é bastante dinheiro. Mas você já parou para pensar quantas bênçãos vêm a cada vez que nós confiamos em Deus e colocamos uma criança nesse mundo? Esse é o tema do vídeo de hoje. Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da Sinagoga Havat Hesed. Que honra poder estar ao seu lado em mais uma reflexão, dessa vez falando sobre a geração de filhos. O quanto nós realmente estamos preocupados em gerar filhos. Hoje eu escolhi gravar aqui num bosque que tem bem atrás do colégio onde minha filha estuda. E eu escuto aqui um barulho, talvez você escute no vídeo, um barulho constante da bagunça das crianças no colégio, né? Quanta vida há ali, quanta história tem ali, quantas amizades se desenvolvem e, por outro lado, infelizmente, quantas crianças se perdem nessa jornada. E isso leva muitas pessoas a refletirem sobre se vale a pena gerar filhos nos dias atuais. Como líder, eu ouço muitas pessoas falando da dificuldade de educar as crianças. E essas mesmas pessoas e outras vão dizer: será que vale a pena gerar filhos hoje? A terra já está cheia. Deus falou: crescei, multiplicai, frutificai e multiplicai, enchei a terra. Mas a terra já está cheia, então eu não preciso mais gerar filhos. Será que é isso que Deus espera de mim e de você? Será que Deus espera que nós cheguemos à vida adulta, nos casemos e deixemos os filhos para, quem sabe, lá num futuro bem distante? Estava lendo mais uma vez esse livro aqui, Casamento com Compromisso, da Rebbetzin Esther Jungreis, e num dos capítulos ela aborda justamente esse tema, e ela lida com um casal que a mulher queria ter filhos e o marido falava: não, vamos deixar para mais tarde, primeiro a gente precisa fazer algumas coisas. Talvez esse seja o teu caso, e eu espero que a reflexão possa lhe trazer uma luz a mais nesse assunto. Jane, o nome da esposa, ao procurar a Rebbetzin Esther Jungreis, diz a ela: acabo de fazer 30 anos, estamos casados já há 2 anos e eu gostaria de ter filhos, mas o meu esposo quer esperar. Ele acha que precisamos de mais estabilidade financeira. Não estou dizendo que temos que ser milionários, interrompeu o marido, mas os pais têm a obrigação de propiciar uma vida boa para os filhos, e eu sinto que ainda não temos condições de fazer isso. Vamos começar por aqui. A maioria de nós, já na idade adulta, com seus 30, 40, talvez 50 anos, ao lembrar da infância, será que lembra de quantos presentes caros os pais lhe deram? Ou será que lembra das brincadeiras em família? Brincadeiras em família não dependem da quantidade de dinheiro que a gente tem. Presentes caros, sim, mas nem sempre presentes caros são o que vão marcar a nossa infância. E eu quero que você deixe aqui no chat, se você permitir compartilhar conosco a sua história, deixe aqui nos comentários qual a sua maior lembrança da sua infância. Os presentes ou as brincadeiras em família? Os presentes ou estar acalentado nos braços do pai e da mãe? As brincadeiras entre os irmãos ou aquele videogame caríssimo que o pai comprou uma vez? Coloca aí para eu saber. Vamos voltar para o livro? O marido então aqui fala com a Rebbetzin e ele diz assim: a senhora já pensou quanto custa criar um filho nos dias de hoje? Essa é a pergunta que eu fiz inicialmente para você. E a Rebbetzin diz: eu fiquei chocada com a pergunta. Como se pode medir a vida em dólares e centavos? Chegou-se a tal ponto? Os filhos se tornaram apenas mais uma despesa? O que foi feito do amor, da alegria mais pura que entra numa casa com o nascimento de uma criança? Considerei, porém, que seria mais sensato não confrontar o marido naquele momento e simplesmente lhe disse que a questão nunca me ocorreu de perguntar quanto custa gerar um filho. E o homem disse: bem, eu já pensei nisso,
Os custos hoje são astronômicos e, além das preocupações financeiras, um bebê cria uma tensão terrível no casamento. Olha o pensamento de um marido. Atualmente podemos ir e vir ao nosso bel prazer, mas um filho? Um filho complicaria tudo. Muitas pessoas pensam exatamente dessa forma. Um filho complica demais. Hoje eu posso fazer tudo o que eu quero com a minha esposa, a gente sai, a gente vai viajar, a gente conhece o mundo. A gente tem um monte de fotos de vários lugares, a gente vai nos melhores restaurantes, a gente sai de manhã e volta a hora que quer. Mas um filho traria muitas complicações, muitas responsabilidades. E a Rebetsim então diz ao homem: quanto a ir e vir, a seu bel prazer, para onde vocês estão correndo e com que finalidade? Mais uma viagem, mais um local de entretenimento? E depois, que benefício isso lhes traz? Por outro lado, se tiverem um filho, sua vida terá mais sentido. Vocês perceberão a bênção que é voltar para casa e encontrar aquele montinho de alegria à sua espera, com a garantia de render-lhes dividendos de felicidade que vocês nem previram. As pessoas que têm filhos sempre me dizem: eu já tinha ouvido que é maravilhoso ter um bebê, mas nunca imaginei que pudesse ser tão fantástico. Como vocês sabem, aqueles que nos acompanham, eu e a minha esposa Eliana temos 3 filhos. Um deles já casado, com a sua própria família, gerando seus próprios filhos, construindo um lar. Os outros 2, um ainda jovem e uma adolescente. Mas a cada dia eles nos surpreendem com coisas boas, com situações difíceis, é verdade, mas com coisas maravilhosas, com lembranças maravilhosas. Quando nós viajamos, parece que o tempo para. Quando eu estou com meus filhos, sentado em volta da mesa, contando histórias de antigamente, eu vejo seus olhos brilharem. E isso não me custa nada. E isso não me traz nenhum desprazer. E isso não tira de mim nenhum: eu podia ter feito isso, mas eu gerei filhos. Eu podia ter feito tal coisa, mas agora eu tenho esses filhos. Esses filhos só me dão gastos. Não, de forma alguma. Os meus filhos, e eu sei que os seus também, em algum momento, lhe dão um grande prazer. Pensar no dinheiro, pensar em situações que eu poderia ter feito se eu não tivesse filho, só me trazem frustrações. O dinheiro, ele vai e vem. O dinheiro, Deus nos dá. Nós podemos trabalhar, nós podemos construir, mas se Deus não quiser, Ele pode tirar tudo num estalar de dedos. E a gente tem que parar para refletir o quanto realmente eu preciso para trazer uma vida de estabilidade aos meus filhos. E o homem sempre ele é mais reticente, né? Voltando ao livro, o marido fala para Rebetsim: do jeito que a senhora fala, até parece que eu não quero ter filhos. É claro que eu quero, mas não agora, não estamos preparados. E a Rebetsim, com sabedoria, lhe responde: eu conheci muitos casais que, por causa das mesmas preocupações que vocês têm hoje, resolveram adiar a chegada de filhos. No entanto, quando eles finalmente sentiram que estavam prontos, a natureza não estava pronta para eles. As pessoas supõem que no instante em que decidirem ter um filho, isso logo lhes acontecerá. Bem, para alguns afortunados, de fato, é isso que acontece. Mas essa não é a realidade mais comum, como nos mostram os relatos documentados de muitos casos tristes, de pessoas que esperaram, construíram uma vida e quando foram atrás de gerar filhos, já não lhes era possível. Que triste isso. E a Rebetsim segue seu aconselhamento àquele casal dizendo: de qualquer maneira, é melhor ter filhos enquanto vocês ainda são jovens. Vocês vão querer vê-los crescer e casar e depois deleitar-se com os netos. A segurança o preocupa? Os filhos são a nossa maior segurança. É essa a direção a seguir se você pretende prevenir-se para o futuro. No entanto, admito que você tem motivo para inquietação. Não, porém,
por não saber se possuirá os recursos necessários para sustentar os filhos. Isso vem de Deus. E sim, por não estar certo de que tem algo de valor para transmitir-lhes. Para promover o pleno desenvolvimento das crianças, é preciso fornecer-lhes muito mais do que um bom saldo na conta bancária. E o homem insiste: eu sou realista e antes de cogitar ter filhos, teria de me sentir seguro financeiramente. A verdade, meus amigos, é que muitas pessoas não entendem a preciosidade que é gerar filhos. O livro dos Salmos, com sabedoria, nos diz que os filhos são a herança do Senhor, o fruto de um ventre, o seu galardão. A nossa herança, a nossa recompensa de Deus são os nossos próprios filhos. A Bíblia diz: feliz aquele que enche deles a sua aljava. Aquele que tem muitos filhos terá quem o defenda quando pleitear diante dos seus inimigos, em qualquer situação da vida. Mas, na verdade, aqueles que tentam postergar e até mesmo negar, dizendo eu não quero gerar filhos, não percebem um grande tesouro que estão perdendo. A Rebetsim percebeu isso naquele homem ao aconselhá-lo. E a mulher dele, sofrida, desejosa por gerar filhos, diz: é isso que eu tenho dito o tempo todo, a segurança dos filhos, incutir neles valores espirituais, fé em Deus e uma visão positiva da vida. É claro que não me expresso exatamente dessa forma, mas venho tentando fazê-lo entender que o dinheiro não garante nada. Muitos de nossos amigos que se julgavam bem-sucedidos perderam tudo e agora têm de lutar muito. Talvez você já tenha passado por isso. Talvez você já tenha visto pessoas que passaram por isso. Por perder dinheiro, perder muito dinheiro, empobrecer. E nessa ânsia de conquistar, o tempo vai passando e a gente vai perdendo a esperança da vida. E o homem, de novo, insiste. Esse é mais um argumento, mais uma razão para nós esperarmos. Usando o argumento que para sustentar filhos precisa ter de fato uma segurança financeira. E a Rebetsim o repreende, o corrige ou o faz perceber, dizendo assim: acho que o que a sua esposa está tentando lhe dizer é que o dinheiro ele é inconstante. Hoje você tem, amanhã não tem. E ainda, o que é mais importante? Que ele é uma faca de dois gumes. O dinheiro pode enriquecê-lo, mas também pode corrompê-lo. E o homem disse: eu ficaria muito feliz se fosse corrompido por ele. A Rebetsim diz: o dinheiro, meu amigo, já arruinou tantas vidas, destruiu tantas famílias e ergueu tantos muros de invejas e cobiças que você não deveria tratá-lo com tal leviandade. E para ilustrar o seu pensamento, a Rebetsim conta para aquele homem o trecho de uma música chamada If I Were a Rich Man, se eu fosse um homem rico. Essa música, ela retrata parte importante de um filme famoso dentro do povo de Israel, O Violinista no Telhado. Te recomendo assistir, tá? É um filme bem antigo, uma história genuinamente judaica. E nessa música, o personagem conta: se eu fosse um homem rico, eu construiria uma casa grande e alta, com dúzias de quartos. Haveria uma escadaria comprida para subir e outra ainda mais comprida para descer, e uma adicional que não levaria a lugar nenhum, apenas para ostentação. E é exatamente esse o mundo em que nós vivemos. Pessoas desvairadas construindo escadarias que não conduzem a parte alguma, apenas para a ostentação, tentando superar os vizinhos, gastando a sua energia numa busca infrutífera e sem sentido. E não termina aí. Quando o dinheiro é uma obsessão, ele se torna mais importante do que a própria vida. É claro que o livro traz muitos outros argumentos, mas o que te impede, dentro do seu casamento, nos moldes da Torá, de gerar filhos? Pare um pouco e faça uma reflexão. Quanto de dinheiro
você de fato precisa. E se você parar para refletir de verdade, você vai perceber que não é de dinheiro que nós estamos falando. É de entender as coisas que realmente são relevantes na nossa vida. Deus espera que você, marido, e que você, esposa, ao se casarem, tenham como firme propósito constituir uma família nos moldes da Torá. E quando você perceber isso, você vai entender que os filhos são a grande herança que o Senhor tem dado a todos nós. E agora fica um conselho meu para todos vocês. Não deixe a juventude passar, não deixe a sua vida passar sem se tornar alguém frutífero, alguém que deixe descendentes bons para esse mundo. Hoje, como eu já falei, Deus nos permite, a mim e a minha esposa, de termos netos que possam continuar a nos trazer alegria. Já não teremos com esses netos a responsabilidade de educá-los, de moldar o seu caráter, mas apenas como avós de acolhê-los, de recebê-los com todo carinho, de demonstrar amor e de, quem sabe, na velhice, contar histórias de Torá aos nossos netos. Não deixe que o vigor da sua vida se passe, esperando que com 50, 60 anos você possa gerar filhos. De fato, há aqueles que geram. Abraão, nosso patriarca, gerou filhos com mais de 140 anos. Quando ele se casa com Quetura, ele já tinha 147 anos ou mais, e ele ainda gera muitos filhos. Isso deve funcionar para nós como um incentivo. Mas quando ele chega na idade que ele pensava ser já a sua velhice, ele ora a Deus e ele fala: Senhor, o herdeiro da minha casa é meu servo, Eliezer o Damasceno. Eu não tenho filhos. Não tenha essa dor no seu coração. Viva no seu tempo certo, não confiando em dinheiro, em riqueza, em bens materiais. Confie em Deus, confie em Deus. Construa a sua família baseada no caminho de Torá. E você vai ver os muitos frutos. Você vai ter o privilégio de olhar os filhos dos seus filhos e a paz sobre Israel. Essa é a esperança que a gente tem que buscar. E mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês por estarem comigo, por participarem dessas reflexões. E eu acredito sinceramente que a cada vez que nós dedicamos nosso tempo para aprendermos sobre algo útil, algo espiritual, algo que vai mudar a nossa vida, Deus nos recompensa. E eu desejo que Deus te recompense por poder, cada semana, cada dia, refletirmos juntos sobre palavras de Torá, sobre a educação dos nossos filhos e sobre os nossos relacionamentos. Porque, afinal de contas, todo relacionamento, no fim das contas, entre o homem e o seu próximo, entre o homem e a sua mulher, traz como consequência reflexos na sua relação com Deus. Que Deus abençoe você, a sua família, e que Deus possa permitir a você que os seus relacionamentos sejam sempre baseados no amor ao próximo, no amor para com a sua família e não apenas em pensamentos de dinheiro. Que isso é atitude de gente que pensa pequeno. Pense grande, pense de acordo com a Torá. Shalom.